Oi pessoal, eu me chamo Dandara e hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês de como deixar o caderno bonito e como estudar farmacologia. Então vai ser 2 vídeos em um só. Então vamos lá para as dicas. A dica número 1 é a dica de cadernos. A gente vai aproveitar um caderno. Pode ser um caderno de 10 matérias, esses cadernos que eu tô mostrando para vocês, que eles são pautados ou não, que a gente encontra lá na Calunga. Mas enfim, tem que ser um caderno que você deixe específico para aquela matéria que você acha essencial no curso. No meu caso, eu deixei para cadeiras de farmacologia. A gente tem farmacologia clínica, farmacologia básica, tem outras disciplinas que abordam assuntos de farmacologias, então... Farmacologias? Como assim? Vocês entenderam? De farmacologia, então é muito importante, principalmente nos estágios. Mas por que eu prefiro ainda esses cadernos pequenininhos ao invés daqueles cadernos de 10 matérias? Por causa do tamanho. Como agora é um período que eu estou estagiando já em farmácia comercial, farmácia hospitalar, como eu venho mostrando para vocês no vlog anterior, então se você não assistiu, bora assistir que tá muito bom. Eu levo esses caderninhos e me ajudam muito, gente, que é como se fosse uma pesquinha na hora só para me lembrar daquele assunto, certo? Se vocês também não quiserem de jeito nenhum um caderno, tem a opção das fichas pautadas. Você encontra lá na Calunga, inclusive esses cadernos eu comprei lá e ela é muito boa. Tem até uma pastazinha que ela é específica para isso, se vocês quiserem eu mostro depois e fica super organizado. Eu tenho várias fichas e até lá na minha página que é Pharmaco_Study, se você não segue, trata de seguir que o link tá aqui na descrição. Eu posto algum desses resumos que eu fiz nessas fichas, então gente, tudo é válido, certo? Ficha, caderno das matérias, esses mini caderninhos aqui que eu não sei o nome, mas não é difícil achar. Se você botar uma foto aí, vai ter online, vai ter na Calunga, Saraiva, até em papelaria mesmo no centro, certo? Mas enfim, eu deixo um caderno desse para conteúdo, ou seja, a classe farmacológica em peso, com cada subclasse que pertence àquele grupo maior, medicamento, para que é usado, coloco uns 3, 4 efeitos adversos que eu acho mais importante, que vão associar aquele medicamento, eu consegui me lembrar. Por exemplo, eu tenho o antiarrítmico, o propranolol. Esse medicamento ele é um beta-bloqueador adrenérgico, certo? Então, eu coloquei como efeito que ele pode causar broncoconstrição. Aí eu tenho que lembrar que o propranolol, ele não é seletivo, por isso que ele ataca alguns receptores do pulmão. A pessoa que ela é asmática, ela vai causar broncoconstrição. E aí, por isso, pode atacar a asma nessa pessoa. Entendeu? Eu junto uma coisinha à outra. Quando eu abro esse caderno e eu olho, mesmo que seja por cima bem rápido, eu consigo lembrar de coisas que eu já estudei e o resumo que eu fiz. Tá bom? Se vocês tiverem dificuldade para fazer um resumo logo de cara, façam um resumo no caderno mesmo de vocês, aqueles de 10 matérias, e em seguida, depois de ler o que vocês anotaram, passem para esse caderno. Vai ajudar bastante. Esse outro caderninho que é com as linhas, eu deixo só específico para medicamentos e uma orientação que eu posso dar ao meu paciente que estiver usando essa medicação no estágio, por exemplo, de farmácia comercial. Gente, ajuda muito. Como usar, certo? Pensem nisso. Dica número 2. Na dica número 2 é a sua fonte do estudo. A fonte do estudo ela é essencial para como ficar o seu resumo. Eu prefiro livros. Eu prefiro podcast. Eu prefiro canais no YouTube. Gente, tem 2 canais que eu super indico para vocês, que é o da Daiane Silva. Sim, Daiane Silva, vou colocar na descrição. E o Farmácia Fácil, eu acho que é esse o nome. Se eu tiver errada, eu corrijo aqui pra vocês. São vídeos muito didáticos, ensinando algumas orientações de como você dá ao seu paciente, como tomar, quem pode tomar, é maravilhoso, certo? E o outro material que eu uso de apoio são esses livros aí que eu tenho. Esse daí eu consegui no e-mail, uma pessoa me mandou, não sei se eu ainda tenho, mas eu vou procurar, se eu achar. Eu posto lá no Pharmaco_Study pra vocês, certo? No Drive, aí vocês conseguem baixar. E aí,
Quando eu não uso por esse daí, que eu mesmo imprimi e mandei encadernar, eu vou por livros. Eu tenho alguns livros do Farmácia Resumida, que é uma página, por sinal, que também ensina muita coisa e é maravilhoso. Ela tem 2 livros, um livro de farmacologia, os dois são de farmacologia. Um livro é de antibióticos e o outro ele é só de fármacos do sistema nervoso central, que é esse azulzinho, certo? Eles são muito bons, eles têm mapas mentais, então você que consegue estudar por mapa mental é maravilhoso. Tem flashcards para recapitular o que você aprendeu naquele capítulo e é super dividido e assim muito, muito bem explicado. Então, eu estou estudando por eles, a maioria dos meus resumos que eu estou colocando na página é um pouco deles, da Daiane Silva, desse outro canal que eu falei pra vocês e desse bulário. Mas, gente, é muito bom. Eu fico morrendo de pena de grifar ele, né? Mas a gente grifa mesmo, porque pra mim funciona melhor assim pra poder estudar e eu acho bem mais prático, mas eu sempre uso 2 marca-textos. Um eu vou botar só as palavras-chave, ou então função de tal medicamento, efeito adverso. O outro eu já coloco só pra classe. Enfim, eu vou escolhendo, mas os 2 marca-textos. E esse bulário eu comprei no início do curso, gente. Foi um dos primeiros livros que eu comprei mesmo. Eu juntei o dinheiro e eu comprei. Ele é literalmente um bulário, como se fosse um dicionário. E aí você vai, pensa no medicamento. Eu quero falar sobre a glicazida. Então, procuro lá no G e vou procurando como se estivesse procurando no dicionário. E aí ele mostra qual a classe que esse medicamento pertence, a interação, se ele pode ser usado por gestante ou não. E ele é muito, muito bom, certo? Me ajudou muito esse livro. E agora vamos para a dica número 3. A dica número 3 são canetas coloridas. Pois é, para fazer esses resumos a gente tem que se aproveitar da nossa papelaria. Amores, para quem gosta de papelaria, esse é o momento. Eu gosto muito de usar pelo menos um marca-texto para fazer o título ou uma canetinha. Pode ser canetinha mesmo, tipo a PEN 68, pode ser uma da Faber-Castell, pode ser uma da Tris, enfim. E aí eu escolho mais 2 cores para combinar com esse meu resumo. Escolhi a cor rosa, então vou pegar uma caneta rosa brilhosa e mais uma canetinha, tipo essa da Stabilo que eu tô mostrando pra vocês. E pro corpo eu gosto muito de usar canetas pretas. Eu já tentei caneta azul padrão, esse azul tipo da Bic, ou então o rosa mesmo, no mesmo tom que eu tô usando. Mas o preto ainda é o que chama mais a minha atenção. É o que eu consigo colocar no corpo e consegue, no meu olhar, ter uma... Ele chama mais a atenção, certo? Você tem que ver o que funciona pra você. Eu vou pegar desse jeito. Eu vou pegar se tiver tudo colorido. Então, não. Colorido não funciona pra mim. Só funciona se eu usar somente 2 cores. Ou só uma cor e grifar. Enfim, você tem que ver o que funciona pra você. Então, você tem que ir testando. E depois que você testar, você tem que estudar os seus resumos. Pra ver se na hora do vamos ver, tipo numa prova ou durante a orientação, você consegue lembrar. Eu também gosto de usar post-it, mas aí o post-it eu tento usar esses pequenininhos, sei lá, pra que é usado o medicamento? Coloco no post-it. E gosto de enfeitar com washi tapes, mas washi tapes são caras. Então eu prefiro essas fitinhas aí que você consegue encontrar na Calunga. São bem mais em conta porque ela vem umas 5 fitinhas. Tirando essa da cor rosa, que ela é bem transparente, como vocês podem ver, tem a azul, e a branca, né, que são as mais claras. Mas a azul, a verde e a vermelha, gente, elas são muito chamativas. A gente pode colocar a fitinha e ela não fica aparecendo muito do outro lado. Então fica bem bonitinho o resumo e ele fica mais chamativo. Você pode usar mesmo pra decorar ou pra colocar como se fosse um algo a mais no seu resumo. E dá super, super certo. Testem e me marquem lá na página, viu? Que eu vou repostar todos os resumos que vocês me mandarem. Os melhores eu posto lá no meu feed. O que é que vocês acham? Mas aí vocês têm que fazer. Não importa a disciplina, não importa o conteúdo ou que vocês estejam estudando. Tentem fazer os resumos, tudo bem? Que eu posto lá. E agora a gente vai pra dica número 4. Galerinha, a dica número 4 é a dica dos títulos chamativos. Pois é, antes eu usava um título um pouco mais discreto, pequenininho, só grifava.
não funcionava pra mim. Tá vendo como eu mostro nesse caderno? Não chama tanta atenção quando você compara um caderno com o outro. O tema que tem lactulona tá bem maior e bem mais chamativo, que ajuda bastante na hora de você ir estudar e lembrar daquela medicação. Eu, por exemplo, lembro da cor que eu deixei o meu resumo. E aí, na hora, eu consigo lembrar a cor que ele tava e consigo associar com o que eu estudei. Esses títulos que eu faço, eles não são difíceis, você só precisa treinar letras de forma. Como você pode fazer? Joga lá no Google, letras de forma, e aí você tenta fazer a letra de forma, pelo menos ela ocupando entre 3 a 4 linhas, gente, grandona mesmo. Mesmo que a sua letra no começo vai ficar um pouco mais separada, que a minha letra, gente, ela era feia, mas ela era horrorosa. E eu fui treinando para melhorar a minha escrita dessa forma. Eu aprendi a escrever em letra de forma para depois aprender a escrever nessa letra normal, que aí melhorou muito. A minha letra parecia de médico, porque eu terminava logo as atividades, aí minha letra... Eu não sei nem como é que a professora entendia, né? Mas tudo bem. Se você tem essa letra e quer saber como melhorar, você pode começar a fazer isso. Letras de forma. Vai treinando, vai escrevendo palavras e ajuda muito. Os títulos, basicamente, eu faço com letra de forma. E aí eu pego, como eu tô mostrando pra vocês, 3 ou 4 linhas. Vai depender do quanto que pra você tá bom. Pra mim, eu uso esse padrãozinho mesmo, porque usar 1 ou 2 linhas ainda fica muito pouquinho. Fica um título pouco chamativo. Mas se você preferir assim, você pode colocar algumas setinhas, fazer algumas listras. Ele acaba deixando um pouco mais chamativo também, certo? Mesmo que tenha só 2 linhas. Nesse daí eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4, que eu acho que é um tamanho razoável e vai ficar bonito. Aí basicamente eu só vou fazendo assim. Faço o L, o A, vou fazendo cada letrinha normal. Como vocês podem ver, esse da Pilot, ele em tom pastel, ele é muito claro, certo? E aí, às vezes, ele pode não chamar tanta atenção. Se você gostou desse jeito, deixa desse jeito. Ah, mas eu quero melhorar o meu resumo. O que você pode fazer? Você pode pintar do meio pra baixo. Como se fosse um degradê. Nossa! Como se fosse um degradê. E aí fica muito bonitinho. E fica bem mais perceptível, tá vendo? Eu não pinto toda a letra, eu só coloco do meio pra baixo, certo? E ele vai ficando nesse efeito. Eu acho muito, muito lindo. Nesse da Lactulona eu fiz. Tanto que ele tá um pouquinho mais verde embaixo. Se você quiser um pouco mais escuro que isso, passa a canetinha de novo, fica muito bonitinho. Ah, mas eu não tô achando ainda tão chamativo, quero mais alguma coisa. Você pode ir circulando por fora da sua letra. Como você fez uma letra de forma, é bem mais fácil você só cobrir o que você escreveu. E fica muito bonitinho. Ah, eu quero enfeitar. Você pode passar também marca-texto ali do lado. Como se do lado direito e do lado esquerdo do que você escreveu e a letra no meio. Ou então você pode fazer tipo essas 3 setinhas que eu boto. É tipo uma setinha, um tracinho assim em cima e embaixo. Pra dar um destaquezinho na letra. Gente, fica muito lindo. Não acho que seja um título difícil. Tenta ir fazer e me manda. Não é difícil. Vai treinando essas dicas que eu falei da letra de forma. Porque assim, quem treina lettering, gente, eles treinam bastante. Eles fazem mesmo, tipo aquele negócio quando a gente era pequenininho, que era pra cobrir a letra. Eles fazem aquilo. Eu ainda nunca achei assim um material muito bom pra eu poder fazer e aprender. Então eu não sei muito. E eu vou fazendo de acordo com o que eu sei. Eu não me prendo muito a isso. Eu não deixo meu caderno ficar feio porque eu não sei fazer determinada coisa. Eu faço o que eu sei. E vocês têm que começar a fazer isso a favor de vocês. Porque fica muito lindo. Olha como ficou chamativo. Se você usar um caderno desse para estudar somente farmacologia ou, sei lá, a matéria que você achar importante, gente, vai ficar muito, muito fofinho. E aí eu vou só fazendo isso. Já dá um tchan, e aí eu começo a escrever, eu começo a fazer a partir de uma aula e fica muito legal. Mas me falem o que vocês estão achando, tá bom? E aí outra dica de título que eu gosto muito é o título que eu coloquei sobre Alzheimer, que também tá lá na minha página Pharmaco_Study. Eu basicamente escrevo
com a letra maiúscula normal, agora eu só uso 3 linhas. Tá vendo como ele fica um pouquinho menor, mas ele não vai deixar de ser chamativo. E aí, o que eu faço? Eu posso vir já com a caneta preta e escrever um pouco deitado o nome normal, sem ser em letras de forma. Ou eu pego um lápis, que é o que eu vou fazer, e aí eu faço uma perninha nele, certo? Tipo como se estivesse fazendo um caminho. Imagina que é um caminho antes de começar na letra, e você vai fazer um caminho um pouquinho ondulado depois que você terminar a última letra. Se você quiser tentar logo de cara com a caneta, tenta primeiro num caderno separado para depois tentar mesmo no seu caderno que vai ficar. Porque às vezes para rasgar folha, esses caderninhos que eu mostro aí, eles são um pouco complicados depois que você rasga. A folha ela pode ficar saindo, certo? Então eu pego um lápis mesmo e com o lápis eu faço toda a letra deitadinha, o mais deitada que eu conseguir, e cubro com a caneta preta. Basicamente é isso, e fica muito lindo o resumo. Ele dá um outro destaque, assim, completamente diferente, e você ainda consegue apagar normal. Tipo, não vai manchar a canetinha, não vai manchar a sua caneta, mas aí você tem que ter cuidado com a caneta que você tá apagando. Se for uma caneta que manche, faz o teste antes ou vê o tempo que ela leva pra secar pra vocês apagarem. Caso fique alguma coisinha de fora e dê pra ver o lápis, tudo bem? E aí, por exemplo, pontinho de letra I ou tracinho do T, eu sempre deixo pra colocar no final, depois que eu escrevo a palavra, porque isso ajuda a você não tirar a sua mão do caderno. A ideia dessa letra deitada é que você não tire a mão, você tente deixar ela ali o máximo que der, porque às vezes quando você tira a mão, tira a pontinha do lápis do caderno e coloca de novo, ele fica um pouco mais complicado de você acertar a continuação. Às vezes ele fica um pouco torto. Mas vocês vão treinando, tá bom? Aí eu tô só apagando. Essa caneta que eu mostrei pra vocês da Energel, ela não mancha, então ela fica muito, muito boa. E fica lindo o resumo, já dá outra vida. Se atentem a essas coisas, grifem o subtítulo de vocês, façam uma caixinha com modo de uso, dá um destaque 1000 vezes melhor, tá bom? A minha dica número 5, ela tá associada com todas as outras que eu já falei, porque são palavras-chave. Por exemplo, nesses resumos que eu faço, o modo de usar, eu boto 2 exemplos. Então, são 2 funções que ele é usado, que fica bem mais fácil eu conseguir lembrar na hora de eu estudar. Não adianta você colocar todas as funções, todas as interações e no final não lembrar de nada. Vai estar um resumo top? Vai, completaço. Mas você vai ter aprendido o que com esse resumo? Você pelo menos absorveu alguma coisa do que você escreveu? Foi o suficiente para quando você lembrar daquele medicamento ou estiver lá trabalhando com ele, você vai conseguir se lembrar de algum daqueles tópicos que você escreveu, certo? Lembra lá do que eu falei da questão do propanolol, certo? Uma coisa puxa a outra. Coloquem coisas que vocês acham essencial vocês saberem, para isso ajudar vocês na hora do resumo, tá bom? Então, basicamente, eu deixo os meus resumos assim. Eu gosto muito como eles ficam, porque, como eu falei, eles funcionam bem pra mim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve aqui no canal, certo? E me falem aqui outras sugestões de vídeos que vocês querem. Esse daqui eu fiz específico pra uma seguidora que ela me mandou mensagem, então está aí, meu amor. Espero que você tenha gostado. E é isso, meus amores, me sigam no Instagram, não deixem de acompanhar a página e aqui no YouTube, tá bom? Eu prometo trazer bem mais coisa pra vocês, mais diversificado, pra gente mudar, assim, um pouquinho a vibe, né? Ter de tudo um pouco aqui da minha vida. E é isso, meus amores, tchau, mil beijos!